Doutor, boa tarde, senhor. Gostaria que o senhor fizesse uma análise do que foi esta gestão do senhor até o momento, por favor. Boa tarde, Baninho, desportista de Formiga. O que eu tenho a dizer aos nossos desportistas e aos que me ajudaram na minha campanha de Formiga, que eu era o terceiro vice de uma chapa do ano de 2009, 2010. Aí com o Anselmo, presidente, pediu um afastamento por motivo de doença, outros presidentes pediram afastamento, então eu tive que assumir, porque se eu não assumisse naquela época, o Formiga não disputaria o módulo 2. Então eu fiz por bem assumir essa presidência do Formiga naquela época, que antes disso eu tinha visitado a prefeitura para conversar com o prefeito, ver se ele poderia ajudar o Formiga no módulo 2. Ele se dispôs a se ajudar, então nós ficamos mais cobertados financeiramente. Porque nós temos as rendas de aluguéis, rendas de patrocínio de camisa, rendas de sócio e propagandas de multa. Então naquela época eu senti que nós poderíamos participar do campeonato, e sabendo que nós teríamos dificuldades, porque eu fiz um orçamento. Na época eu mostrei a todos os diretores e alguns conselheiros que estavam, que nós poderíamos arrecadar na época R$198 mil. Os documentos estão até aqui na minha residência. E quando houve uma reunião, inclusive o Baninho estava presente a essa reunião, ele verificou que nós recebemos realmente R$211 mil. Quer dizer que o meu erro em 6 meses de orçamento foi muito pouco. Quer dizer que eu tinha feito um orçamento bem detalhado e nós pudemos somente arrecadar, que até naquela época foi somente R$211 mil. A gente observa da ousadia, né, doutor, que foi o senhor quase que assumindo, né, integralmente aí esse módulo 2 2011 que foi. O que deu certo e o que deu errado no entender do senhor? Não, eu honestamente é o seguinte: nós tínhamos que pegar a verba da prefeitura para complementar os nossos gastos, mas infelizmente tinha uma dívida de INSS, Fundo de Garantia, que ela está em torno ali, tem a documentação, era em torno de R$22.700. E com o andamento do campeonato, o dinheiro que vai entrando, a gente vai gastando, porque no início, até março, fevereiro, março, a gente tem uma pouca reserva. Mas naquela época nós não podíamos tirar o dinheiro de folha de pagamento de jogador, de funcionário, de despesa de etc., para pagar essa dívida. E com o tempo foi apertando. Eu fiz várias reuniões, não foi só uma, foi 2 ou 3, propondo à diretoria, que inclusive eles me ajudaram bastante, para nós arrecadarmos esse dinheiro. Fiz várias propostas, gente, vamos ver se cada um poderia dar R$500 e logo que o Formiga recebesse a verba da prefeitura, o Formiga reporia esse dinheiro para vocês e tal. Mas infelizmente essas reuniões eu não tive um sucesso no momento. Outra pergunta, existe alguma mágoa com alguém em relação a essa participação do Formiga no módulo 2? Ficou alguma mágoa com alguém, doutor? Não, eu sinceramente, eu não sou uma pessoa de não guardar rancor de ninguém. Todos trabalharam bem, a minha diretoria toda, a imprensa me ajudou, tenho que agradecer a imprensa, a Polícia Militar ajudou na segurança, que eu agradeço a eles, que eu fazia um elogio, que a Polícia Militar, para mim, de Minas Gerais, é uma das melhores que tem no Brasil. Os torcedores compareceram em março no Estádio Capelo. Nós tivemos assim uma infelicidade que nos primeiros meses, quase todos os jogos nossos foi debaixo de chuva, nem é chuva, foi dilúvio. Então a renda ficou um pouco sacrificada por causa disso. Mas no todo, no geral, eu não tenho mágoa de ninguém. Isso aí, o homem que um homem público, né? Não é só político, não. Mexeu com futebol, mexeu com uma paz, é um homem público. Então ele está sujeito a críticas e elogios. Então eu recebo todas as críticas e as que eu posso responder, eu respondo. E também aceito críticas. Agora, eu acho que pessoas também não podem fazer só críticas destrutivas. A gente tem que fazer críticas elogiando as pessoas pelo trabalho que ela tem feito. Outra coisa, doutor,
Em relação às eleições do Formiga Esporte Clube, realmente vão ser antecipadas? Eu acho interessante o que aconteceu esses dias. O Pergamin me procurou para dar uma entrevista a respeito que eu ia renunciar. Aí, no dia anterior, eu fiz uma entrevista com o Pergamin que, como eu assumi o Formiga, o meu compromisso era terminar o mandato, porque eu assumi as dívidas, então eu queria pagar, inclusive, dinheiro que eu peguei emprestado com pessoas de minha confiança. Falei, devagar o Formiga vai pagando, como eu estava pagando devagar, é claro, porque nós não tínhamos dinheiro de verba da prefeitura. O quadro sócio, está a lista ali, são 50 sócios, rende somente R$500 por Formiga. Agora, eu imagino o seguinte, como é que um presidente de um clube vai fazer um bom time se a nossa região, vamos falar Formiga e Coque Fundo, nós temos mais de quase 90 mil habitantes. Agora, nós conseguimos só 50 sócios para formar uma equipe. Isso aí é impossível, né, gente? Então, o torcedor, alguém que tem que também levar isso em consideração, que o presidente não faz milagre, né? Então, futebol é dinheiro, sem dinheiro é impossível fazer um bom time. Só confirmando, as eleições então foram antecipadas para que dia, doutor? As eleições me parece que vão ser agora quinta-feira, eu convido até os sócios que gostam do Formiga e participam, e desejo muita sorte para o novo presidente, e que ele dispute modo 2, porque eu senti em novembro do ano passado que havia uma oposição que nós não deveríamos disputar o campeonato modo 2. Aí o Formiga cairia para a terceira divisão ou seria punido. Aliás, nem a terceira divisão, nós seria punido, 2 anos afastado. Aí nós tínhamos que fazer o possível, senão o futebol de Formiga, que eu acho que ainda, além da faculdade de Formiga, que é uma grande faculdade da região centro-oeste, o que nós temos aqui, porque eleva o nome da cidade, é o nosso Formiga Esporte Clube. Não desvalorizando os outros times da cidade, é claro. E parece que vai haver apenas uma chapa, né? A concorrendo à presidência do Formiga, encabeçado pelo Wilson Amin, se eu não me engano é esse mesmo, já até conversamos com ele. Existe outra chapa, doutor Lemar, ou essa mesma chapa aí que vai concorrer à presidência? E como o senhor está passando o Formiga para ele aí? Não, eu também não tenho notícia não, parece que é só uma chapa. Agora, eu estou passando Formiga com aquelas despesas que tem, as dívidas são as mesmas que eu declarei, que eu deixei mais ou menos, eu acredito, você não pode ter um número exato, porque sempre aparecem outras despesas, mas também, às vezes alguma a gente já pagou, era em torno de R$50 mil, nós pagamos algumas coisas, tá certo? Agora, o que eu paguei com o quê? Aluguel de loja, que eu consegui alugar umas lojas lá depois do mandato do campeonato, e entrava um pouco de dinheiro, eu pagava um funcionário, os aluguéis que tem da loja, que são poucos, porque a maioria está comprometido, que não é só eu que fiz isso, todos os nossos 6 presidentes tinham que fazer isso, se comprometer com os aluguéis das lojas, senão não tem condição de disputar o campeonato, tá certo? Então, nós temos só, acho que 5 lojas para receber de aluguel, e é isso que o Formiga tem no mundo. O que significa o Formiga Esporte para o senhor, doutor? Muda alguma coisa? O Formiga, eu acho que não é só eu, é minha família, né? Nós jogamos no Formiga, meu pai trabalhando no patrimônio do Formiga, então isso eu acho que é tudo, não precisa de falar muita coisa não, porque eu acho que eu gosto mais do que o Formiga do que qualquer formiguense. Doutor Lemar, algum dia estará de volta? Não, isso aqui eu sempre ajudo o Formiga, mesmo quando eu não era, na época do Anselmo, ex-presidente, eu ajudei o Formiga sem ser diretor, sem ser nada, estava sempre colaborando com ele. Agora, uma coisa que eu quero colocar clara, gente, é sobre prestação de conta. A prestação de conta eu tinha entregue ao Rogério, que era do conselho, e ele falou, não, Leva, do jeito que eu fiz a prestação de conta do Anselmo, eu vou aprovar a sua também. Isso foi antes de uma reunião do Conselho Deliberativo. Eu confio muito no trabalho do Zimar, inclusive todas as reuniões das nossas diretorias, inclusive teve uma reunião, o Vaninho estava presente, teve presente o Arnaldo, presidente do Conselho, teve presente o Gilson Vieira. É o seguinte, vocês
um time vai jogar fora da cidade de Formiga. Então, faz a despesa de hotel e a despesa de refeição fixa, né? Então, leva todo dia. Agora, você leva mais tanto porque sempre há alguma coisa que acontece. Ou você precisa comprar uma chuteira lá, ou comprar um remédio, ou levar um jogador no hospital, que sempre acontece. Então, esse tipo de nota, às vezes, não tem condição de você pegar lá num dia, porque às vezes é um domingo à tarde, é impossível você pegar uma notinha lá. Aí tem que você confia nos diretores, é claro. Você tem que confiar, porque senão você não pode nem sair para jogar futebol fora, né? E aqui também na cidade, precisa de comprar isso. A pessoa vai lá e compra. E eu confiei em todos os diretores. E no Luzimar, para mim, é um tesoureiro fora de série. É uma pessoa de confiabilidade total. Ele foi tesoureiro do Hospital do Santa Marta durante 35 anos e é de uma honestidade inigualável. O senhor, por algum momento, se sentiu injustiçado por algum torcedor ou ex-diretor? Não, isso aí, quem é presidente de clube está sujeito a tudo. Se você é time que está ganhando, todo mundo bate palma. Quando você tem alguns revés, é claro que tem que ter crítica. Não é só o Formiga, não. Isso aí tem o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras. Hoje mesmo estava vendo a entrevista do Filipão. E o Galo, infelizmente, o Alexandre Calil faz tudo para o Galo, a gente reconhece. Mas, então, críticas ele recebe. Agora, quem aceitou ser presidente e diretor de um clube, é claro que tem que aceitar isso. Aceitar com educação, sem fazer inimizade com ninguém. Que eu acho que eu não fiz com ninguém. Doutor, então, para terminar, muito obrigado pela participação. Uma palavrinha para o torcedor formiguense. Vamos assim, abraçar o nosso próximo candidato, o Wilson, que parece, eu não sei, não me falou. Parece que tem umas propostas boas. Agora, vamos colocar essas propostas em prática, porque não é fácil arrumar dinheiro para tocar futebol. Uma que a nossa cidade, a população nossa até hoje, né, é uma cidade pequena, nós, no modo todo, não podemos considerar que é a menor cidade de todas as 12 que participam, né? Então é muito difícil. Então, desejo para ele boa sorte. E o nosso torcedor que ajude o Formiga e o Conselho também, que reúne mais e que tenha nas reuniões do Conselho mais membros para ver a situação do Formiga e para chamar a atenção do presidente, dos seus diretores. Isso aqui eu acho que não deve ser feito assim, deve ser feito aqui. Porque na minha gestão do Anselmo e na minha agora nesses 6 meses, eu notei que as reuniões do Conselho tinha, às vezes era 4, 5 membros, ou às vezes até 3 membros. Então eu faço, a partir de agora, faço votos que eles reúnem, porque são 20 membros, que eles sejam mais, que tenham mais participação nas reuniões deles. É só isso que eu queria falar e muito obrigado, Maninho. Então, muito obrigado pela participação. Nós aqui também da imprensa reconhecemos também o trabalho que o senhor fez à frente do Formiga. Sabemos que a intenção do senhor foi a melhor possível. Infelizmente, a exemplo que o senhor citou é o Alexandre Calil, no Atlético Mineiro, faz de tudo e as coisas às vezes não andam pelo caminho que todos gostariam. Mas só tem os méritos do senhor também, pelo que o senhor fez, a ousadia de entrar na competição, praticamente sem recurso nenhum, né? É claro que, em virtude do andamento da competição, esperava-se um pouquinho mais e as coisas não foram aparecendo e foram acumulando algumas dívidas aí para o Formiga Esporte Clube. Eu desejo ao senhor boa sorte, senhor. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Valentão, e sempre as ordens. E vamos lutar pelo Formiga. Obrigado.